forza virtù e romenza. A me siam ciorro re, a me siam trusciale, a me siam codola, caipirassa e droma. A me siam ciorro re, a me siam hazarde, piramezza de platu, si cavamenghe codia fu, e dell'esia vela, Sao Roma ciorro re, e dell'esia vela, Sao Roma hazarde. Está aqui nesse espaço de partilha promovido pela MSK. Desde já eu agradeço demais a oportunidade de poder falar sobre algo tão marcante, tão simbólico para mim e para os meus. Hoje é o dia da resistência romani, é um dia que resgata sentimentos atemporais. É um dos tantos dias da nossa história, da história das nossas famílias, que eu acredito que para todos, mas para mim, num momento assim de cansaço, de desânimo, eu lembro e eu entendo quão forte e potente nós somos e nós podemos ser enquanto povo. Falar aqui, nesse 16 de maio, não é só falar enquanto Romi, é falar enquanto coletivo, é falar sobre um ocorrido, sobre um dos tantos momentos de força e de resistência do nosso povo, que ele precisou ter dentro do contexto do Samudaripen. E também é falar com a alma, é falar com o sangue e pelo sangue dos nossos que não puderam mais falar por si ou pelos seus. O 16 de maio é um símbolo de luta, é memória e de resistência. É uma data que exalta a coragem, exalta o nosso povo, o povo romani, que não se calou, não se conformou com o destino que as tropas do Terceiro Reich tinham e planejaram para eles. E eu, enquanto romi, eu falo da minha resistência de um lugar expressivo que dá nome, definição e sentido para aquilo que eu sinto e que os meus sentem. Eu acredito que vocês conheçam o Rousseau. Rousseau foi importantíssimo dentro do contexto da Revolução Francesa, e ele trouxe para o mundo um entendimento que eu tive desde de novinha e que me encantou, que foi aquele que, em uma revolução, todos os papéis são importantes e há espaço para todos. Aquele que luta, que defende sua causa de maneira direta, com ações diretas, ele tem tanta importância e peso quanto aquele que dá a vida aos sentimentos através das palavras, que dá nome àquilo que os outros sentem e que às vezes não conseguem expressar. Todos carregam marcas profundas, pulsantes e vívidas, intensas em si. E marcas essas que muitos de nós não veem, muitos às vezes não entendem, mas que estão ali, elas sempre vão estar ali. Assim como em 16 de maio, onde milhares de pessoas romanis se viram cercadas pela certeza da morte, e mesmo assim escolheram lutar pela vida e pelo direito de viver, mesmo que para isso tivessem que enfrentar o exército do Terceiro Reich com pedras, com pedaços de madeira, e até com as mãos, né? A gente deve escolher a garra pela vida, essa garra também, pela preservação do que é nosso, das nossas memórias, gente, da nossa história. Não permitir que ninguém apague, ninguém esqueça, diminua o que aconteceu com a nossa gente. Isso para mim não é só reparação, sabe? É preservação dos direitos, dos nossos direitos como pessoas humanas, da nossa dignidade. Meu coração tá mil. Hoje não empurram mais o nosso povo para vagão de trem, né?
mas empurram alguns dos nossos para fora das políticas públicas, das cadeiras, dos lugares de fala que são nossos por direito. Hoje, muitas vezes, ainda somos vistos como inferiores quando dizemos quem somos. Alguns de nós ainda precisam viver em anonimato para chegar onde querem, para se sustentarem onde precisam estar. E a minha resistência, enquanto mulher romi, ela acontece no momento em que eu me apresento como uma e eu fico. Eu não permito que ninguém me tire dali. A minha resistência, ela se encontra quando eu não me escondo, mesmo sabendo que as pessoas podem me rejeitar. A lógica que levou nossas famílias aos campos de concentração, ela ainda está aqui. Ela só se adaptou, sabe? Ela se adaptou às demandas temporais, mas ela ainda se encontra na exclusão institucional, ela ainda está na violência simbólica, na tentativa de apagamento histórico, ela está em pequenos detalhes, quando, por exemplo, o Estado ignora as nossas demandas ou quando ele relativiza elas, está na sociedade que nos olha com desconfiança, nos dicionários que nos marginaliza e nos associa com figuras infames. A homofobia, a gente precisa lembrar, a gente precisa ser sucinto de que ela não acabou, ela se transforma, mas ela não acabou, ela ainda está aqui, ela se adaptou também às demandas temporais, ela está nas piadas, ela está disfarçada nas burocracias que parece que às vezes se aplicam para nós, ela se apresenta nas escolas, muitas vezes quando os profissionais eles não estão preparados ou não querem incluir as nossas crianças, nos postos de saúde ou nos CRAs, quando alguns de nós são tratados com diferença, dependendo do tipo de vestimento, do tipo de roupa, nos projetos de lei, que sequer lembram que existimos. Em muitos dos casos, eles não nos contemplam, apesar de lembrarem, mas muitos dos casos eles não nos contemplam. Nos editais de concursos públicos, que esquecem de nos mencionar como povos tradicionais e fazer valer nossos direitos. Então, eu, enquanto mulher romi, enquanto uma mulher romani que sou e que tenho muito orgulho de ser, sempre tive, eu resisto cada vez que eu corrijo alguém e cada vez que eu explico e que eu desmonto um estigma, que eu conto uma história da minha família, uma história minha, dos meus filhos, uma história do meu povo. A minha resistência está no momento que meu filho aprende na escola dele sobre os chamados povos nômades e ele tem o entendimento de poder falar. Não, calma aí, mas não é assim. Mas isso não é assim. Ele tem a capacidade de entender e de explicar com coerência quem ele é, quem são os dele. E a minha resistência, ela é essa, ela é continuar dizendo, falando, explicando e reafirmando: nós estamos aqui, nós somos múltiplos, nós somos advogados, somos médicos, somos pesquisadores, estudiosos, nós somos políticos, nós estamos aqui, gente, nós somos pessoas e a gente não vai permitir ser colocado num lugar que não nos pertence, de analfabetismo, de ignorância, e seguir falando quando ninguém quer ouvir, seguir falando quando ninguém quer nos ouvir, explicar e com coerência, com coesão. Eu acredito que esse é o caminho da nossa dignidade, da construção do que é nosso, e continuar vivendo com essa dignidade, construindo esse caminho que nós queremos trilhar, enquanto a gente ajuda a construir o caminho para os nossos, isso também é resistir e auxiliar na resistência do outro. Então, o 16 de maio, para mim, como eu já disse, é uma data atemporal, é uma data que atravessa o tempo, gente. Não ficou em 44, se repete todos os dias, e essa violência ela ainda ela é presente em outros campos, só que esses campos agora são invisíveis, e são tão cruéis quanto. E o meu papel,
enquanto mulher Romi, é ser agente direta e provocadora da luta por aquilo que é nosso por direito. Não é só meu, é do meu povo, é da minha família, é dos meus filhos, é dos meus amigos, são dos meus. Porque eu acredito que dentre tudo que a gente tem, vamos falar assim simbolicamente, a minha pedra, nesse 16 de maio, ela é essa. A minha pedra, ela se vê e ela se encontra cada vez que eu falo, e eu a lanço sempre contra os limites que tentam construir ao meu redor e ao redor dos meus. E quando eu bato de frente com esse medo de às vezes me colocar, de aparecer e falar quem eu sou, porque eu sou uma pessoa discreta, então eu tenho, por muito tempo eu tive esse medo, e dar voz aos meus. Essa pedra que eu tenho, ela carrega voz, ela tem memória, ela tem força, ela tem potência por uma luta pela vida dos meus e pela minha. E cada vez que eu falo, eu atiro a minha pedra de novo. E por isso, nesse 16 de maio, dentro de tudo isso, o reflexo da minha luta, eu espero e eu torço para que também seja atemporal. Eu torço muito para que as minhas palavras, para que a minha pedra seja atemporal e que a gente não permita ser apagado, não permita ser esquecido, porque para mim a luta não termina em mim, a luta não termina em nós. E eu acredito que assim como em 16 de maio, unidos como a gente esteve um dia, eu acredito que a gente vai vencer. Mais uma vez, muito obrigada e Nabister. Olá, eu quero começar com uma frase de efeito. Quem existe sempre resiste. Não dá para passar ileso aos desafios da vida sem aprender com as experiências vividas ou com os mais experientes. Porque resistir é viver. É identificar o que nos ameaça e entender que, apesar disso, nós estamos aqui. Tentaram nos destruir diversas vezes. Como? Nos deportaram para outros lugares, tentaram nos escravizar, rotularam os romanis como ciganos, pejorativamente, nos deixaram de lado em todas as decisões importantes, nos atribuíram toda a culpa por qualquer mal que existisse. E nós, o que realmente fizemos? Simplesmente existimos. E apesar de tudo isso, resistimos e aqui estamos. No filtro da raça humana, éramos considerados impuros. Na higienização étnica, fomos condenados à morte. Nos pusemos à frente das nossas famílias para protegê-las. E o que aconteceu? Alguns não resistiram e deixaram de existir. Deixaram de existir na vida, mas deixaram filhos, filhas, netos, netas, sobrinhos, enfim, família. Família essa que nunca matará as recordações, os ensinamentos, a coragem dos que se foram na tentativa de sobreviver. Na memória da família, eles reexistem. E por que não dizer, eles resistem até hoje. Ali está a chave mestra, nos que descendem, nos que continuam a existir, nos que ajudam nossos memoráveis a resistir para além do seu tempo de existência. Toda resistência de uma vida é em vão se não há continuidade. Acanate penesma romea, sote cherespe maricompanha romaio. O que você faz por nós? O que você quer para nós? O que você espera de nós? Se querem nos matar, saiba que vamos resistir. Resistiremos nas memórias, resistiremos nas ações, na tentativa de sobrevivência, mas se quiser nos ajudar a resistir, estaremos juntos, existindo e coexistindo. Somos fortes, talvez somos para mais de 1 milhão nesse Brasilzão, mas nessa hora não importa a quantidade. Onde houver um de nós,
haverá muita resistência, pois cada um de nós carrega a memória de milhares que deixaram de existir, mas que resistem dia após dia na honra de sua família. A matemática nunca foi tão exata, porque na tentativa de nos diminuírem, nós nos multiplicamos em forma de resistência. Somos silenciados em nossas causas, mas nossas vozes clamam por justiça social. Estamos cada dia mais fortes para lutar por nós e pelos nossos. Afinal, somos quem somos, pois outros foram corajosos o suficiente para resistirem. Cada um no seu tempo, no seu contexto, nas suas circunstâncias. Não permitiremos mais que nos dizimem. Não sofreremos mais pelas mesmas mágoas do passado. Aprendemos com os antigos que o futuro é para ser vivido e não ameaçado. Hoje, quem nos discrimina é criminoso. Quem nos ameaça é covarde o suficiente para não reconhecer a história, o passado de erros e injustiças acumulados contra o nosso povo. Se você que me assiste agora acha que teve um dia difícil, faça um experimento, pegue essa dificuldade e estenda aos seus parentes, arraste essa dificuldade por anos da sua vida e transmita aos seus descendentes. Talvez assim você tenha a ideia dos efeitos que o preconceito, a homofobia e a humilhação exercem na sua existência. Assim como nós aprendemos com o passado, buscaremos um futuro com mais equidade racial, onde o povo romani seja ouvido, pois temos muito a dizer depois de tanto tempo silenciados, mas nunca conformados. E de onde vem mesmo essa resistência? Ela vem da reexistência daqueles que nos deixaram. Ela vem da família, da luta diária, dos desafios na condição de estar vivo. A resistência vem das associações romanis, vem da vontade de mudar para melhor, vem da esperança de união do nosso povo, vem da alegria de saber que viemos de lá. Aí de lá de onde, hein? Lá de casa, lá da barraca do acampamento, lá do Vurdon Romanô, lá de onde tem alguém que esboça um sorriso quando ouve nosso nome. Né? A resistência romani vem do sorriso banguela de uma criança, da conquista por uma joia de ouro, da vontade de prosperar junto aos seus. E não é sobre obter vantagem, mas sim sobre obter oportunidades na vida. Nós sabemos como fazer o futuro, mas precisamos de todos caminhando juntos, para que nenhum oprimido queira ser opressor e para que a resistência dos nossos antepassados não tenha sido em vão. Aios arcono romano si amarotraio, em respeito aos nossos, sendo quem somos e construindo um mundo melhor para os que vêm. Nastumendi, muito obrigado.